Outra questão importante tem a ver com, para aqueles que querem efetivamente lançar os seus negócios, que é a questão do tempo. O processo de angariação de capital tem o seu tempo, demora o seu tempo. E mais uma vez eu aqui tenho um conselho para dar aos empreendedores, é que eles realmente tentem ter o apoio dos consultores, porque os consultores têm como função, ou neste caso os consultores especializados nestas áreas, têm como função tentar ajudar o empreendedor a ter êxito na angariação do capital. Portanto, uma parte do tempo que o empreendedor, se quiser fazer tudo sozinho, pode optar por uma parte do tempo ser afeta à constituição da equipa, a um melhor estudo do mercado, a desenvolver o próprio protótipo, a estruturar melhor a sua ideia e deixar a outra parte para os consultores que são especializados nessa matéria que os podem ajudar, libertando tempo para aquilo que são as competências core do negócio. O empreendedor tem que se concentrar naquilo que é core do negócio. A angariação de capital de risco pode ser um core, mas pode ser dada a quem sabe fazer isso. E isso nunca, e volto-me a repetir, não quer que fique com a ideia que compete ao business, ao consultor fazer as coisas. Não. Mas compete ao consultor, por força daquilo que é a sua experiência, ajudar o empreendedor a acelerar a sua negociação com os investidores. Depois a questão que se coloca a seguir é, mas está a falar de consultoria, está a falar de custos para nós. Obviamente que estamos a falar de custos, mas este processo é muito interessante e é um pouco diferente daquilo que é normal. É assim, muitos destes negócios que vocês terão possibilidades de concretizar estão numa fase inicial, como eu já disse há pouco. Mas então, nós, os consultores que se dedicam a este tipo de atividade, normalmente fazem uma coisa muito importante para vocês, que é trabalhar com base no success fee. Ou seja, vocês só têm um custo com o consultor desde que o consultor consiga fazer o trabalho. Ou seja, que o consultor vos consiga angariar capital. Então, vocês só colocam a possibilidade de pagar quando o consultor conseguir ajudar-vos na angariação do capital. Logo, o custo que vocês têm, não há um custo de investimento, é um custo para vocês ótimo. Porquê? Porque tal como têm que depois comprar, eventualmente, ou fazer uma campanha de marketing, ou contratar técnicos especializados e têm que ter fundo de maneio, ou fazer o leasing de uma viatura, etc. Também aqui vão ter um custo com o consultor, mas ele já fez o seu trabalho porque agregou capital. Portanto, não há questões relacionadas com o dinheiro. Porquê? Então vocês perguntam, porquê é que o consultor trabalha assim? Porque porque o consultor também tem que fazer o seu trabalho de casa. Ou seja, no meu caso, na GES Venture, desde janeiro de 2007 a maio de 2007, hoje é dia 21, nós recebemos 210 projetos. 210 projetos que nos foram, portanto, 210 empreendedores que nos contactaram para nós sermos os seus consultores para a angariação de capital. Desses 210 projetos, nós só conseguimos dar, ou seja, só verificámos que 20 deles é que tinham potencial para nós os apoiarmos. Ou seja, nós próprios, como trabalhamos com base no SES FI, o que é que temos que fazer? Temos que ter uma grelha de seleção de projetos extremamente rígida. Ou seja, até por isso é bom. Se vocês nos conseguirem convencer a nós, é sinal que, a priori, já passaram uma barreira no processo de angariação de capital, porque depois nós temos mais facilidade de ter acesso aos investidores e é por aí nós teremos muito mais probabilidades de vos ajudar a conseguir ter capital. Nos últimos 3 anos, houve 150 empreendedores portugueses nas fases seed e startup que conseguiram obter capital para financiar os seus projetos. Se 150 conseguiram, eu acho que vocês também o conseguiram, porque nada impede que assim não seja. No entanto, recordo-vos, angariar capital, ter um sócio, um investidor vosso sócio, é um negócio para profissionais e, por isso, sejam profissionais na abordagem às sociedades de capital de risco, aos investidores. Não ponham em causa uma excelente ideia que vocês têm, um excelente projeto que vocês têm nas mãos, por não o saberem apresentar, por não terem feito o bom business plan, por não terem criado as condições necessárias para convencer os investidores. Não percam a oportunidade, porque um projeto, uma operação, um contacto mal feito pode ser o suficiente para que o investidor
tenha dificuldade em voltar a falar convosco. Tudo tem um tempo para ser feito. Os investidores não querem ouvir histórias, os investidores querem coisas muito... o tempo para os investidores vale muito, muito dinheiro e por isso eles querem perder o menos tempo possível quando estão com as reuniões com os empreendedores. E depois, para os empreendedores também, o tempo é dinheiro. O tempo é aquilo que nós designamos um custo de oportunidade. Eles têm que perceber que quando estão sentados com os investidores, têm que convencer aqueles investidores e não outros investidores. Ora, o que é que isso pressupõe? Pressupõe duas coisas muito importantes. Uma é a tal preparação da documentação de suporte às reuniões e outra é conseguir, através da entrada atempada do capital para o desenvolvimento dos negócios, ganhar aquilo que normalmente nós designamos por timing to market. Nunca se esqueçam de uma coisa. Na maior parte dos casos, as ideias que vocês identificam são novas necessidades para o mercado. Quanto mais depressa e de uma forma estruturada, com capitais adequados, vocês possam desenvolver a vossa ideia, tanto melhor. Porque vocês aí estão a jogar com aquilo que normalmente nas nossas linguagens falamos de timing to market. Não corram o risco de lançarem uma ideia sem ter uma boa estrutura de capitais próprios, porque mesmo que vocês me digam que, ou pensem que se consegue fazer o registro da patente, etc., não se esqueçam que para fazer o registro da patente é preciso capital e por isso há várias maneiras de tornear a questão da patente. Por isso, a melhor maneira, aquilo que eu mais posso dar como conselho é que tentem angariar da forma mais rápida possível e isso, só os consultores, é importante para que consigam ser os primeiros a implementar a ideia.